Olá, bom dia. São 6h07 da manhã de uma quinta-feira, 12 de outubro de 2023. E vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. E o que seria? Puxa vida. O que seria? Vamos deixar Deus apresentar. Naquele dia, Cássia saía. Bem verdade que Cássia estruturaria, colocaria o peso do dia. E que peso seria? Com toda certeza, o peso que se apresentaria. A questão é você saber se há pessoas que sabem como chegar, outras que sabem onde chegar e tantas outras que querem chegar. A questão é você saber, sim, cajado levantar. E a cada momento você saber o pronome usar. E que tipo de pronome poderia representar o que o cajado deseja mesmo buscar? Do tipo, que vai certamente nos acomodar nas questões que nós teremos que levantar e saber onde a coisa está, como vai estar, quem colocou lá, qual é a possibilidade da gente encontrar, coisa desse tipo. Assim sendo, nós vamos poder separar a cabeça, o tronco e os membros, compreendendo que para a gente poder caminhar com a segurança de cada lugar, é preciso a gente saber separar. Não dá para a gente, bola de meia, a gente compartilhar. Bola de meia é algo muito frágil, qualquer um pode pegar, qualquer um pode rasgar, qualquer um pode pegar uma meia e apenas embolar. A questão é o sentimento de compartilhar. E quando temos consciência do sentimento de compartilhar, nós sabemos que a ciência, ela deve chegar trazendo portas para que a gente possa mesmo atravessar. E se é assim, a gente precisa apenas aceitar, sim, os limites que muitas vezes a gente mesmo esteve a colocar, os limites que outros estiveram a nos dar, e até aqueles limites que a gente nem sequer sabia que a gente iria encontrar. E o que isto esteve a representar? Representa toda a nossa dificuldade da gente poder separar, sim, o que uma cabeça é capaz de realizar para membros a gente poder manipular e até mutilar, se assim a gente desejar. A gente pode até o tronco a gente esfacelar, tirando aquilo que é conveniente e deixando o resto esmagar. Tudo isso porque a gente escolhe usar, sim, luva para sapato,
calçar. Assim sendo, não é fácil. Não, não é nem nunca será. A gente falar de coisa que é ou que poderia ser familiar. Sim, nós não podemos falar que a gente desconhece a estrada. Se pela estrada nós estivemos a passar, como falar que a gente não esteve lá? Se os vestígios de nós, qualquer um pode encontrar. Se eu sou capaz de detalhar um determinado lugar, e se assim eu estive a realizar, como é que eu posso negar que pelo caminho eu estive a passar e que mais do que curiosidade levantar, fiz questão de pegar um ponto aqui, outro ponto lá, e outro ponto, e outro ponto, a ponto de ponto se juntar e a gente saber um mapa formar. A questão é que a gente precisa, sim, inaugurar. Puxa vida. Imagine você uma coisa criar. Você deu o trabalho dessa coisa toda estruturar. Mas você limite colocar. Se você acreditar que aquela coisa só vai estar para aquilo que você esteve a acreditar. Você puxa ali o laço com a satisfação, convida gente para lhe acompanhar. E com o desenrolar, a coisa em si passa a se multiplicar de uma maneira que você não tem nem mais como para o primeiro ponto você voltar. E aí você começa, sim, a colocar questões aqui, questões acolá, e questão. Mas tudo deságua no mesmo lugar para a inauguração. A primeira operação. Tudo vai estar sempre a nos levar para o jato de cunho muito particular. E esse jato foi que esteve a nos sustentar. Esse jato nos deu as possibilidades de até bola de meia a gente confeccionar, para bola de meia a gente compartilhar, e até com medo de alguém desconfiar que a gente tinha bola de meia. Quantas bolas de meias nós estivemos a passar. Devemos nos lembrar que bola de meia é uma coisa leve. Se aqui eu começar de fato a amontoar bola de meia aqui, bola de meia, é tão leve que qualquer um pode pegar e jogar para o outro. E assim a coisa esteve a se dar. Não temos como controlar. Se o número 1 da coisa esteve a se dar, e tudo mais ali esteve a se encaminhar, com ponto aqui, ponto e ponto e ponto e ponto. Qual a necessidade de uma ilusão a gente criar? Olha, o médico diz para o paciente, vamos os exames
Vamos avaliar. Vamos buscar, olhar devagar para a possibilidade a gente encontrar. Porque tem que ser ponto certeiro. O médico vai explicar para o paciente, é delicado. Outros tratamentos foram realizados. A gente entrou, tirou e foi. Agora eu preciso a gente encarar o fato. O paciente pode até ficar desesperado. É fato. Mas o médico ele não pode ser irresponsável. Ele não pode dizer para o paciente que aquilo não pode se alastrar. Ele não pode falar que ele não vai deixar para outros órgãos aquilo passar. O médico vai falar. Todas as vezes que nós estivemos a entrar, pegando uma coisa aqui, outra coisa acolá, por si só a gente esteve a contaminar, sim, levantando cajado. Um órgão aqui, outro órgão acolá. Suspeita se levantar. E o médico tem a coragem de falar, olha, é um risco entrar. Mas se a gente não entrar, outro pode realizar. E se o outro realizar? Sem o devido conhecimento do lugar, imagine como é que nós vamos ficar se nós fizermos a perícia. Antes, muito antes de muita coisa aqui se passar, nós vamos poder, de fato, até o nosso empreguinho, a gente vai poder, de fato, olha, uma coisa é a gente, sim, casa própria, a gente limpar. Outra coisa é alguém nos contratar para da casa a gente cuidar e ainda nos responsabilizar se a gente não apresentar a sujeira que a gente esteve a encontrar, mesmo sabendo que a gente não queria que a sujeira fosse apresentada no lugar. Por isso, é importante a gente saber o momento de até luva usar para a gente não deixar nossa digital lá. E a gente saber a hora da luva tirar, mostrando que a gente esteve a usar a luva para a gente, o paciente, examinar, sem o paciente prejudicar. Uma coisa é você usar luva para o exame realizar. A outra coisa é você, de fato, usar luva para ocultar. O médico, quando vai lhe examinar, ele faz questão de colocar a luva. Você sabe que a digital dele não vai estar lá. É uma proteção para você e para ele. Porque a digital não tem que estar lá na mão dele, nem no seu corpo. Mais do que, de fato, ele examinar, é ele solicitar.
exame, era uma perícia maior, além do tato, ele considerar. Todas as vezes que a gente esteve a adiar uma coisa aqui, outra coisa acolá, a gente largou luva. Olha, isso se chama imprudência. Se eu digo que vou, coloco luva, e ali, na hora da coisa, se dá, eu tiro luva e largo luva lá. Mas o problema continua. E acompanhar o problema nunca, nunca, nunca vai ser solucionar. Devo lembrar, sim, que há olhos em todo lugar. Não somos os únicos a ter olhos. Na estrada que eu posso passar, devo lembrar o lado direito e o lado esquerdo vão estar. Sempre, sempre, sempre a se beneficiarem. Sabe até figurinhas trocar no jogo de sorte e de azar, dando às figurinhas possibilidades de entranha, se criar, entranhar, 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 e quando voltarem para o ponto que estiveram a vazar, para no outro ponto estar, com muito mais propriedade vão poder um prejuízo e tanto nos dá. E digo do perigo que é a gente deixar. Sim, com a gente, o Estado caminhar. O Estado passou a se assenhorar daquilo que a federação tinha como obrigação preservar. Mas quem passou de fato a federação a comandar, passou a dar caminho para cada estado poder fuçar até vida particular de quem costuma, de algum modo, trabalhar para da federação cuidar. E como nós vimos que nós podemos dominar o jogo de sorte e de azar, estamos fazendo questão de convidar a federação para com a gente estar. Fica mais fácil a gente se encaixar, buscar trazer informação de lá, sem mais ter que precisar de luva a usar. Estamos tendo acesso àquilo que até há pouco era do tipo coberto. E hoje vivemos a céu aberto. Olha, como o divino me disse para eu, de fato, colaborar, ele me disse assim, nós temos assim conhecimento de que a gente fez contrato com fermento. Nós temos conhecimento. Nós temos conhecimento que nós passamos a ser do tipo jumento, trazendo busca para fermento. Nós temos conhecimento de que, sabe como é que é? Muitas vezes a gente buscar e, de fato, não saber bem ali o que realizar,
se sabe como é que é faxina. A gente precisa, de fato, chamar o dono da casa para dizer onde é que vai a porcaria colocar. Nós temos conhecimento de que a gente, sabe como é que Esteve a apanhar muitas vezes? Sim, que a gente coloca tudo isso, que muitas vezes a gente esteve a buscar. Sim, a gente coloca feito, vamos dizer assim, material a se considerar, para sabe como é que é a receita. Sim, sabe como é que é leiloar? A gente muda e coloca lá como se de leilão fosse participar, para não se descartar e a gente procurar um meio da gente colocar a mercadoria no outro patamar, como se alguém fosse comprar, sabe como é que é, quinquilharia, e na realidade está a buscar a mesma mercadoria que a gente esteve a confiscar. Com uma facilidade que muitas vezes é de espantar. E não importa a quantidade, a gente aprendeu de alguma maneira lutar, usando o próprio órgão que deveria fiscalizar, o próprio órgão para de fato a mercadoria ali no pátio do leilão colocar, e aí, vamos dizer assim, o dono fingir que vai pagar e a gente ser obrigado a pagar o dono para a mercadoria buscar, já que o dono tem propriedade sobre o lugar. Olha, mas devo também falar que a coisa esteve assim, a cidade de tal forma, nesse lugar, sim, porque uma coisa é uma batida numa casa, que coisa pouca pegar, muitas vezes voltar, até para o mesmo lugar. A outra coisa é a gente buscar, sim, toneladas. O prejuízo a se calcular. Sim, porque por mais que eu tente mesmo e coloque lá no pátio para o dono buscar, olha, o dono passou a nos cobrar o valor e a nos obrigar a pagar em outro lugar a mesma mercadoria que a gente esteve a levar. E aí, como é que nós vamos justificar que o Estado está a pagar pela mercadoria que a gente esteve a confiscar e que de algum modo até no pátio estiveram colocar para leiloar, mas o dono não quer mais esse trabalho realizar. Não importa onde você vai comprar, eu quero a minha mercadoria lá. O que você vai realizar com essa, se vai de fato entregar para outro, leiloar, dar, o que você vai fazer não me interessa, eu quero a minha mercadoria lá. E aí você ficar feito doido, correndo aqui e acolá, tentando mercadoria comprar a um preço que você nem consegue imaginar. E ninguém quer. Ninguém quer mercadoria entregar, porque sabe que não tem para entregar, que não tem aquilo que realmente tem valor de mercado no lugar, que ele não tem nem condição de colocar algodão
para burro carregar e jogar burro para se molhar. E esse disfarce, que nem isso ele conseguiu mais sustentar. Uma coisa era o outro nesse lugar. Sim, sem se incomodar, fingindo mesmo que estava de fato a trabalhar, a ajudar, aquela coisa toda. Mas não esteve de fato, não esteve a se preocupar se tinha luva branca, luva preta ou a cor da luva no lugar. Deixou como ditado popular, a Deus dará. De algum modo, prejudicou muito mais do que a gente pode ou é capaz de imaginar. Que a gente possa imaginar. Muito mais. Na medida em que ele esteve a entregar pontos chaves para, sabe como é que é? Rato se criar. Entregou pontos chaves. Sem sequer a imprensa considerar. Olha, que era um perigo, entanto, colocar certas pessoas em certos lugares. Sim, porque a imprensa cabe informar quem está no comando de determinado lugar. Não pode ignorar. Não pode. Mas vou aqui, de fato, esse ponto nem levantar. Aí entregou, colocou ponto-chave. Ponto que coloca, de fato, olha, a vida de quem mora no lugar, assim até. Mas ele deixou. Fez questão de lavar. Sim, lavou as mãos, largou pra lá. E entregou mesmo os pontos. E aí, você podendo, de fato, você podendo entrar em sistema, para saber exatamente o que estava a passar, tendo uma ideia para se basear, para saber onde colocar arma para menino buscar. Isso ele esteve a realizar. Largou. E sabe, usando quem? Usando quem o povo brasileiro resolveu de repente adorar. As forças. Vamos dizer assim, as forças de segurança. Aquelas que o povo brasileiro esteve a acreditar que iria nos salvar. Usou o pior do lugar e deu a porta para ali entrar. Colocando digital, sabendo até arma comercializar. Usando. Sabe como é que é essa história de trocar? Aí a gente acha pouco. Coloca um que esteve a desconsiderar até esses pontos. Não, isso aí não, é pouca, mas coisa pouca que soube se multiplicar. Quando a gestão do outro esteve ali a costurar. O outro, depois que esteve de fato a enxergar o que realmente o outro foi capaz de realizar, não querendo se prejudicar, começou a alardear. Querer de fato a torneira trancar. Para ele ter os próprios meios
ele mesmo ofertar. Aí, querendo dificultar. Mas os donos do lugar logo viram, não. Se o outro nos deu os direitos e nós temos conhecimento de como chegar, não aceitamos outra rota criar, não. Não aceitamos. Aquela que você esteve a nos dar é manjada, esteve a ficar, tivemos que procurar meios. Agora você tem que se virar. Você tem que se virar para você. A porta. Você escancarar. Você levantou questões pelas quais você já nem deveria mesmo falar. E aí pense. Sim, pense naquele que agora vive arrotado dizendo que a culpa é do passado do lugar. Tentando a todo custo fuçar até vida particular para saber se encontra um falho. Para poder manipular, trocar aqui, troca. E nossa vida lá, com o governo podendo fuçar até a vida particular, porque colocou um lá que não tem mesmo medo de tudo realizar, até arrotar, para de fato tentar com ele mesmo um acordo. Sim, porque uma coisa a gente pode mesmo, pode, gostando ou não considerar, ele soube de algum modo se juntar com aqueles que até há pouco fazia parte do outro lado. Mas ele soube buscar, soube olhar, soube trazer para o lado. Já que ele tinha como, de fato, então, eu posso nomear esses. E aí, em vez de melhorar colocando um, que parece que o tempo todo faz questão de comer e arrotar caviar, que em nenhum momento esteve a agradar a nenhum lado do lugar. Mas não tem mais como, de fato, tirar. Ele adentrou com propriedade em vida particular, começou, de fato, a fuçar, pegou até diploma para saber se iria encaixar naquilo que ele queria mesmo realizar. E nós alheios? Acha que nós estamos mesmo seguros? Olha, vou dizer assim, o outro era como se a gente não tivesse força nem poder, nem não fosse valer nada. Pra que perder tempo? É só a gente falar, sai. Sabe quando uma pessoa tem certeza que pode mandar? Tira, não quero saber. Coloca onde você quiser. Tô nem aí. Tem que aceitar. A outra coisa é você, ele entrar, fuçar a vida e querer saber, particularizar, papapá. Para de fato de boa ficar. É como se fosse fazer sem fazer. Não tenho. Não, vou tentar lhe ajudar, procurar. Não, manda isso, não, para até traçar uma ideia, um perfil, para saber quem trocar, como trocar, para poder ficar ali, como benfeitor do lugar. O outro não preocupava em ser benfeitor ou malfeitor. Faz e pronto! O faz e pronto soube trabalhar. Se gostar, gostou. Se não gostar, não gostou. Esse que prefere de fato fuçar a vida para saber quem colocar, não caiu no gosto, nem público, nem particular. Não tem simpatia, empatia, telepatia, mensageapia, pipia e pipi, tem nada. E nós?
E nós achando que nós estamos, de fato, a lucrar, participando. É como, de fato, a gente pegar a bucha, para, de fato, o carro lavar. Sabe aquela... Pega assim, não, vou pegar a estopa. Estopa não. Deixa a estopa para a gente passar a pasta. Pega a bucha. Deixa a bucha se lenhar. E a gente passou a ser bucha no lugar. Porque, de algum modo, olha, de algum modo assim, o outro, não, o outro ele soube assim até separar, assim, não, ele disse, não, isso aqui é como se fosse segurança particular. O outro nos deixou, você sabe como é que é, prato feito, é como se fosse segurança particular, não é bom juntar, não vamos separar, não quis, não, deixou lá. A situação chegou assim num determinado, desse outro achando que podia surfar, aí começou a nos enviar como bucha. Bucha. Para, sabe como é que é? Lavar e depois, não. Estopa, vocês serão estopas. Estopa vão usar a pasta para brilhantar. E passamos a ser bucha. Olha, mas a questão é que quando a gente é bucha e a gente deseja mesmo enxergar, a gente vai ver quanto molhado nós estamos a ficar. Enquanto estopa de boa, está a passar a pasta. É claro que quando você vira estopa e passa assim a se orgulhar, nem vê que pasta você está a passar. É a mesma coisa de você não ver que você está sendo bucha. Imagine. Quem está lá feito bucha não percebe que é bucha. E aqueles que correm, sim, um perigo mesmo de estar no lugar, não percebe que está sendo apenas estopa para a pasta passar. Tamanha a decadência. Olha, desde que a gente começou, com essa história de ocultar, a gente poder colocar tudo em segredo no lugar, qualquer um é capaz de entrar em vida particular e forçar. Qualquer um. E usa isso sabendo mesmo que não vão se preocupar, não. Que não terão que conta prestar, não. Vai colocar lá como segredo e como segredo vai ficar. Olha, se há uma coisa que a gente deveria mesmo especificar é o que é segredo. Olha, uma pessoa é eleita para ficar lá 4 anos. Ele não tem direito de colocar nada dos atos dele. Ele, em segredo, ele tem que conta prestar. O povo tem que saber. Não tem que ter segredo. De repente, tudo corre em segredo. Como é que a gente pode dizer que isso é uma democracia se tudo está correndo em segredo? E aquilo que é segredado, o tempo todo é usado para o público e o particular ser prejudicado. Pelos demônios de direito e de fato. Como isso pode ser justificado? Sim. Olha, se um produto for fabricado, tudo aquilo que é usado no produto tem que constar. Tem que constar. O público tem que ter consciência daquilo que está ali, no produto que ele vai comprar. O segredo
Não é o produto nem a quantidade. É como aquilo tudo foi alcançado para aquilo ali ser ali comercializado. O segredo tem que ser assim. Como fez, aquela forma, como é que alcançou a textura, tal, tal, tal. Ali é o segredo. Mas tudo mais tem que estar claro. Se alguém me perguntar, você colocou o que no bolo? Aí eu vou dizer. Ah, eu coloquei bolo, coloquei isso. Não, mas tem um segredo, eu faço assim. Mas os produtos são aqui, são os mesmos, mas não fica do mesmo jeito. O segredo é o jeito que eu faço. Mas tudo mais tem que estar claro, de repente, tudo é segredado. Nada é falado. Como se eles fossem donos do estado, do município, do país, donos proprietários. Sempre com discurso montado para o comunicado. E a imprensa é o assoalho. Assoalho. Escondendo. Contribuindo o tempo todo com o discurso de que aqui é uma democracia. Para quem tem salário, noite e dia, deve ser salário. Para quem vive de barriga vazia, nunca é nem nunca será. Nunca é nem nunca será. É impossível a gente acreditar que isso é uma democracia. Quando você não sabe, não tem conhecimento e não tem direito a ter. Quando você chega num supermercado e o produto o tempo todo está sendo adulterado. O rótulo não está sendo modificado. O peso está sendo rebaixado. Está todo mundo calado. Quando você, de fato, pega um produto que dizem que o Brasil está assim, está brotando até no asfalto. Não. O agro está brotando até no asfalto. E o agro passou de fato a ser rebaixado. Com pneu a ser rodado em cima de assoalho. Mas o buraco está lá, nunca levantado, sempre colocando como se o agro fosse o tempo todo beneficiário. Olha, o agro tem nos dado tanto trabalho, tem deixado um buraco tão alto, tão alto, tão alto, que o assoalho deveria ser responsável, sim, por informar sem buscar os verdadeiros dados. Mas o assoalho gosta de viver assim abrilhantado, fica complicado. Hoje é um dia raro. Sim, a gente deveria mesmo colocar, sabe como é que é? O nosso pensamento assim de lado e avaliar. É bom mesmo a gente aqui estar? Não deveria a gente se apresentar e poder dar uma chance para quem de nós pode precisar? Porque se o corpo vier a tombar, como é que de fato o meu coração vai ficar? Será que eu vou ter lágrimas para chorar? Será que Cidinha,
vai poder me ajudar. E a Aparecida? Será que o coração dela vai me alcançar? É difícil. Verbo a gente conjugar. É difícil. Porque para verbo a gente conjugar, a gente precisa ter conhecimento. Ter conhecimento do lugar. E o lugar, muitas vezes, deixa mesmo a desejar. Mas a gente não pode culpar o lugar por a gente não saber amar. Não pode culpar. Por isso Deus me disse, olha, diga, não, diga assim, a gente pode mesmo, mãos levantar. E até luva colocar. Quando não for para prejudicar. O médico coloca luva para beneficiar, para o paciente ele não prejudicar. E tira a luva para com o paciente estar. E o paciente poder até a mão dele olhar e admirar. E, poxa, mão bonitas, doutor. Trabalha bem, hein? A gente pode, desse mesmo jeito, realizar. Sabe como é que é o bonde do maluco? Ele não costuma perdoar. Bom dia. Bom dia.